Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim pregar em Salmos 91, versículo 7, onde fala: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. No versículo 9 fala: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Meus irmãos, trazer essa palavra em Salmos 91, versículo 7 em diante, porque assim, na manhã de quarta-feira, o mundo levantou um caos, né? Porque era todos os países desesperados, o Brasil principalmente, com o tal do coronavírus, né? Que todo mundo estava preocupado e tudo, assim. E até mesmo os crentes. Eu, assim, confesso pros irmãos que eu não fiquei tão preocupada, eu fiquei calma. Mas o que me doeu mais foi saber que as portas da igreja estariam fechadas por causa do vírus, né? E aí a gente começa a ver o princípio do começo, né? Começo de tudo que a palavra do Senhor fala em tudo. Mas já em Mateus 24 fala, em versículo 6: vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Já em Lucas 21, versículo 10 fala: então lhe disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis, e os grandes sinais provenientes do céu. Mas a mais acima do 10, no 9, fala: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. É isso que eu quero pregar para os irmãos hoje. Assim como em Mateus, Lucas e no Salmo 91 fala que não vamos ser atingidos, que é necessário que tais coisas aconteçam, que ainda não é o fim. E é disso que eu vim falar para os irmãos. Porque exatamente às 2h50 da manhã, da madrugada, o Senhor me acordou e disse que eu iria pregar a palavra dele pela manhã. E eu o agradeci, orei, uma oração bem rápida e voltei a dormir. E o que eu quero falar para os irmãos é: não se preocupe com esta doença. Não se preocupe com esse vírus. Mas, irmã Gabriela, o vírus está se espalhando rapidamente. Mas se a gente for pela Bíblia, o Senhor é tão misericordioso que Ele fala para a gente não ter medo, para a gente não temer, para a gente só confiar nele. E o que eu venho a entender sobre esses dias de quarentena que estão falando por aí, porque para muitas pessoas é ruim, mas para outras pode ser até boa. Por que Deus fez isso? Porque Deus está preparando um momento em que nós crentes venhamos pregar para nossa família, quem sabe a sua família não é crente, para que Deus venha preparar esse momento para que a gente venha fazer cultinho em família, já que as portas das igrejas católicas e evangélicas estão fechadas e todos os lugares quais envolve religião estão fechados, né, por ordem do governo. E a palavra do Senhor também fala que devemos ser obedientes a isso, né? Se vem uma ordem dos que estão acima da gente, a gente tem que obedecer, a gente não tem que ir contra essa lei.
Então fazemos cultinhos em família, falamos de Jesus entre família, conversamos entre família, largamos um pouco o celular e percebemos que temos um pai, uma mãe, um irmão que estão ao nosso lado todos os momentos. Largamos os afazeres do trabalho, que talvez sejam muitas obrigações, e deixamos para almoçar em família com a nossa esposa, nosso esposo, né? Exemplos. E tudo começa a acontecer, não é mesmo? Muitas pessoas hoje estão desesperadas com o tal do álcool gel, que não encontram mais em prateleiras. E o preço do álcool gel é abusivo. É entre R$30 a R$27 ou mais. E o Brasil nunca imaginou que estaria passando por isso agora. Muitos achavam que só ia acontecer na China, mas todos se enganaram. Porque se Deus quiser fazer com que esse vírus suma agora, Ele faz em um estralar de dedos. Mas se Deus também quiser que esse vírus se espalhe mais, Ele faz também em um estralar de dedos. Mas o que eu quero dizer para você é: acalma o coração, descansa no Senhor, porque isso é só o início. Porque logo há de vir o Filho do Homem, e Ele virá buscar sua noiva. As portas da igreja estão fechadas, isso dói muito. Mas eu entendo que a porta da igreja não está fechada porque o governo mandou, mas estão fechadas porque Deus mandou que fechasse a porta, para que venhamos buscar o Senhor em casa e não só na igreja. Para que venhamos orar em casa e não só na igreja. Para que venhamos evangelizar verdadeiramente nas redes sociais até mesmo. Porque cadê os crentes nesse momento? Era assim que o Senhor falava. Cadê os crentes nesse momento? Esse momento difícil em qual muitos ímpios estão desesperados, o crente tem que fazer o seu papel. Você serve a um Deus. Você não serve o Deus de Baal. Você serve um Deus de grandezas. Você serve um Deus que vai muito além do extraordinário. Você serve um Deus que nunca deixou faltar nada na tua mesa. Você serve um Deus qual nunca abandonou tua família. Você serve um Deus que nunca deixou você na mão. Você serve um Deus que é o teu melhor amigo nos momentos difíceis. E quantas lutas o crente passa, não é mesmo? Mas nesse momento difícil, em qual o nosso rei está muito próximo de voltar, temos que mostrar a diferença, pregando o evangelho na nossa família, pregando o evangelho, pregando o verdadeiro evangelho e mostrando que nós estávamos certos desde o começo. Mostrando que quando a gente falava o Senhor está voltando, a gente não estava de brincadeira, a gente estava falando o Senhor está às portas e Ele ainda vai mostrar que era Deus. Ele ia mostrar e Ele está mostrando para o mundo inteiro, para a nação inteira, que Ele é Deus e que não somos nada, porque agora o rico se tornou igual o pobre. Entende? Nesse momento de crise, somos todos iguais e um dependemos do outro. Porque esse vírus, ele não tá nem aí se você é rico, se você é pobre, se você é cristão, se você não é cristão, ele não tá nem aí. Mas sabe qual é a diferença do vírus e para Deus? É que se o Senhor ainda está conosco, se o Senhor está conosco, nenhum mal nos atingirá. Porque nenhum mal chegará à tenda de nenhuma pessoa qual serve o Deus vivo. Vamos dar o exemplo de Davi. Davi, quando foi derrubar o gigante, ele precisou de 5 pedras. 5 pedras. Mas por que essas pedras? Por que essas pedras? Porque Davi usou essas pedras como estratégia. Porque o nosso Deus é um Deus de estratégias. Entende?
Deus age com estratégias. Ele pegou 5 pedras porque Davi representava o Cristo. Davi representava o Cristo. Por quê? Porque Jesus foi pastor, foi profeta, foi apóstolo, foi evangelista e foi mestre. O que Jesus foi? Pastor, apóstolo, evangelista, profeta e mestre. Tá? E tudo isso significava a força do ministério. Isso tudo significava a força do evangelho. Isso tudo significava a força do pastoreamento, né? E quando Davi pegou essas 5 pedras, significava a direção do caminho. Mas no momento em que Davi foi derrubar o gigante, no caso Golias, porque para quem não sabe, Golias ele era conhecido, Golias não era conhecido como o gigante. Golias era conhecido como homem de grande estatura. E por Golias ser conhecido assim, Golias achava que de primeira ia acabar com Davi, porque Davi ele era pequeno. E Golias achava que ia derrubar Davi, e que naquele exato momento, Golias já estava garantindo vitória, que estava tudo bem, que ele iria vencer aquela guerra, aquela batalha. Mas foi muito além do pensamento de Golias. Foi completamente contrário o pensamento de Golias. Porque Davi surpreendeu grande multidão, não porque ele era bom, mas sim porque Deus era com ele. Davi podia ter errado aquela pedra, aquele alvo, aquela funda qual ele acertou no centro da testa de Golias. Ele podia ter errado, meus irmãos. Mas Deus era com ele. Quem era com ele? Deus. Deus era com ele. E como Deus era com ele naquele momento, ele acertou a pedra. Não é porque ele era bom, mas sim porque Deus era com ele. E esse vírus, meus irmãos, relata que não devemos ter medo, porque aquele que Deus escolheu, chamou para um grande chamado, para um grande ministério, não vai ser atingido. E tudo isso vai servir de testemunho para muita pessoa ainda. Porque Deus está mostrando que Ele é Deus, que Ele não é brincadeira. E se Ele quiser fazer com que esse vírus suma, Ele faz. Mas se Ele não quiser, Ele não faz. Mas ei, crente, não é porque nós somos crentes que nós não devemos se cuidar, que nós não devemos deixar de fazer aquilo que o governo manda, como passar o álcool em gel na mão, como se higienizar. O governo, não é porque a gente é crente, não é porque Deus é conosco, que nós não vamos deixar de fazer a nossa parte também. Nós, como servos de Deus, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que se cuidar. Porque nós ainda não estamos num corpo 100% glorificado. Entende? Nós somos carne ainda. E nós precisamos se cuidar. Porque não adianta você dizer, Deus é comigo, meu irmão. Porque tem muita gente que fala assim, Deus é comigo, irmão. E não vai suceder nenhum mal na minha tenda, porque Deus é comigo. Tem muita pessoa que fala assim, então eu não vou me cuidar, não vou passar álcool em gel, porque Deus é comigo. Tem muita pessoa assim que fala. Mas aí ele é tão bom que ele vai chegar do lado de alguém que tem coronavírus. E aí ele chega do lado daquela pessoa, encosta, abraça, beija e diz, não vou ser atingido porque Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. E de repente, dá um tempo, ele foi atingido. Por quê? Porque ele não fez a parte dele. Ele não fez a parte dele de se cuidar. Ele esqueceu que ele ainda era carne.
e que ele está sujeito a todas as pestes que ainda estão no mundo. Ele é sujeito a ter tudo que é tipo de doença, porque a gente ainda é carne. E como nós somos carnes, nós temos que obedecer às leis. Porque se a gente não obedecer às leis, a gente está desobedecendo a Deus. Então nós vamos se cuidar sim, vamos passar um álcool gel sim na mão, vamos se cuidar para evitar que essa doença venha nos atingir. Mas claro que Deus não vai deixar atingir aquele que é dele, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Aí a pessoa vai lá, faz aquilo, não se cuida, chega lá, pegou coronavírus. Isso, mas Deus, por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque você não fez a tua parte. E nós temos que fazer a nossa parte também. Quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, aí tudo bem. Vamos ser um corpo 100% glorificado, vamos ser um corpo 100% santificado, mas por enquanto ainda estamos na terra, por enquanto ainda comemos, por enquanto ainda estamos sujeitos a doenças e por enquanto ainda o Senhor ainda não voltou. Então vamos fazer a nossa parte, também, para que Deus venha cumprir com a dele. Continue orando. Continue jejuando, continue fazendo a vontade de Deus, mas também faça a vontade que os homens querem que tu faça, que é se cuidar, porque ninguém quer ver você doente, ninguém quer ver você com essa doença, mas faça a sua parte também, porque assim como Davi derrubou o gigante apenas com uma pedra e cortou a cabeça de Golias, Deus também está aqui para acabar com esse vírus apenas com uma pedra, apenas com uma palavra. Deus faz a partir do momento em que cristão se pôr no lugar de cristão. Então, meus irmãos, essa foi a palavra que Deus me deu, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e um super beijo. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que venha alcançar mais vidas e até a próxima.